Você já percebeu que, em certos momentos, mostrar sua dor não aproxima as pessoas, mas, estranhamente, parece atrair julgamento, inveja ou até desprezo? Talvez você já tenha se aberto com alguém e, dias depois, percebeu aquela informação sendo usada contra você. Talvez tenha demonstrado fraqueza e notado um olhar diferente. Mais frio. Mais distante. A verdade é dura. Vivemos em um mundo onde nem todos sabem lidar com a vulnerabilidade alheia. E alguns, infelizmente, se alimentam dela. Mas aqui vai a virada que quase ninguém te conta. A dor pode ser o seu maior campo de treinamento. Ela pode te quebrar, ou pode te construir. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 18 princípios estoicos ensinados por Epicteto capazes de transformar sofrimento em força, causa em clareza e feridas em maturidade emocional. E eu já te aviso, o princípio número 9 é desconfortável. Ele mexe com o ego. Poucos têm coragem de aplicá-lo de verdade. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enfrenta cada desafio da sua vida. Aliás, se você valoriza conteúdos que fortalecem sua mente e não apenas distraem, já deixa seu like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam desse tipo de força. Agora, antes de irmos aos princípios, você precisa entender quem foi Epicteto. A origem da força Epicteto não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu escravo, no Império Romano. Não tinha controle sobre o próprio corpo, não tinha liberdade, não tinha posses. Pertencia a outro homem. Mas mesmo nessa condição extrema, ele descobriu algo revolucionário. Ninguém podia controlar sua mente sem sua permissão. Enquanto muitos homens livres eram escravizados pela vaidade, pelo medo e pela necessidade de aprovação, ele, um escravo, tornou-se livre por dentro. Tentaram dobrar seu corpo. Segundo relatos, seu senhor chegou a torturá-lo. Mas não conseguiram dobrar sua alma. E é daqui que começa nossa jornada. Princípio 1. Ouça mais do que fala. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Mas observe o mundo hoje. Todos querem falar. Poucos querem ouvir. Ouvir de verdade não é esperar sua vez de responder. É absorver. É perceber o que não foi dito. É captar a dor escondida atrás de um tom de voz. Pense em um estrategista antes de uma batalha. Ele observa o terreno, sente o vento, analisa o movimento do inimigo. A escuta é inteligência aplicada. No campo emocional, quem escuta com presença raramente reage de forma impulsiva. Me diz uma coisa, você costuma ouvir para entender ou ouvir para responder? Escreve nos comentários. Eu realmente quero saber. Princípio 2. Não entregue suas emoções nas mãos dos outros. Epicteto ensinava algo que muda tudo. Não são os fatos que nos perturbam, mas nossa interpretação sobre eles. Alguém pode te chamar de incapaz. Isso é um som. Vibração no ar. O significado é você quem dá. Se cada crítica te desmonta, então sua paz está terceirizada. Imagine sua mente como uma fortaleza. Toda vez que você reage automaticamente, é como se abrisse o portão para qualquer invasor. Quem reage a tudo é controlado. Quem escolhe como reagir domina. E dominar a si mesmo é o maior tipo de poder que existe. Princípio 3. Encare o pior cenário. A maioria das pessoas foge do medo. O estoico faz o contrário. Ele o encara. Epicteto sugeria imaginar o pior cenário possível, não para sofrer antes da hora, mas para se preparar. Quando você aceita mentalmente a possibilidade de perda, fracasso ou rejeição, o medo perde força. É como entrar num quarto escuro e acender a luz. O monstro vira apenas uma sombra. Pergunta sincera: qual é o medo que você tem evitado enfrentar? Nomeie ele. Quando você dá nome ao medo, ele diminui. Princípio 4.
O fracasso é matéria-prima. Crianças caem dezenas de vezes antes de aprender a andar. Nenhuma delas pensa, acho que não nasci para isso. Mas o adulto cai uma vez, e já questiona seu valor. Para Epicteto, erro não era vergonha, era lapidação. O fracasso revela onde você precisa crescer. Ele mostra suas limitações, e isso é um presente disfarçado. Se você já fracassou em algo importante, comenta aqui apenas, aprendendo. Vamos normalizar o crescimento imperfeito. Princípio 5. Simplifique. Epicteto viveu com quase nada. E, ainda assim, era mais livre que muitos milionários da época. Hoje somos incentivados ao excesso. Mais consumo, mais status, mais validação. Mas excesso gera ruído. Quando você elimina o desnecessário, sobra espaço mental. Sobra foco. Sobra paz. Simplicidade não é pobreza. É clareza. Princípio 6. Pratique a humildade. A arrogância fecha portas invisíveis. Epicteto, mesmo sábio, se via como eterno aprendiz. Quem acha que já sabe tudo, para de crescer. Quem reconhece que ainda não sabe, evolui constantemente. Humildade não é se diminuir. É estar aberto. Princípio 7. Cuidado com a ilusão da fortuna. Dinheiro amplia quem você já é. Não transforma caráter. Epicteto alertava: riqueza externa pode gerar pobreza interna. Quando sua identidade depende do que você possui, qualquer perda vira colapso. Mas quando sua identidade está no caráter, nada externo te destrói. Princípio 8. Não coloque toda sua felicidade em um único plano. Relacionamentos acabam. Projetos falham. Caminhos mudam. Se toda sua felicidade depende de uma única expectativa, você vive à beira do abismo emocional. Tenha planos, mas tenha flexibilidade. A água do rio contorna a pedra. Ela não briga com ela. Princípio 9. Lembre-se, você vai morrer. Esse é o princípio que muitos evitam. Mas Epicteto era direto. Lembrar da morte dá urgência à vida. Se você soubesse que tem pouco tempo, continuaria adiando aquela conversa? Continuaria guardando rancor? A consciência da finitude filtra o que realmente importa. Não é morbidez, é lucidez. Se esse ponto já te fez refletir, compartilhe esse vídeo com alguém que vive adiando a própria vida. Princípio 10. Um espírito contente é uma fortaleza. Epicteto observava algo simples, mas profundo. A insatisfação constante é uma prisão silenciosa. Talvez você conheça alguém que conquistou estabilidade, família, carreira, e ainda assim vive reclamando. Sempre falta algo. Sempre há uma comparação. Sempre há uma inquietação. No estoicismo, contentamento não significa acomodação. Significa lucidez. É entender que a paz não está no próximo aumento, na próxima compra ou no reconhecimento externo. Está na forma como você interpreta o que já tem. Um espírito contente é uma fortaleza porque não é facilmente manipulado. Não se vende por aplausos. Não se curva por validação. Deixa eu te perguntar, você tem valorizado o que construiu até aqui, ou vive olhando apenas para o que ainda não conquistou? Reflete sobre isso e, se fizer sentido, comenta a fortaleza interior. Eu quero saber quem aqui está escolhendo maturidade. Princípio 11. Culpa excessiva paralisa, responsabilidade liberta. Com o passar dos anos, acumulamos erros. Decisões que faríamos diferente. Palavras que gostaríamos de não ter dito. O estoicismo não ignora isso. Mas Epicteto ensinava algo essencial. A culpa só é útil se levar à responsabilidade. Ficar preso ao passado é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você errou? Reconheça. Se for possível reparar, repare. Se não for, aprenda. E siga.
Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes, o peso que carregamos já não existe mais fora da nossa mente. Pergunta honesta: existe algo que você ainda está carregando e que já poderia ter soltado? Princípio 12. Suas companhias moldam seu destino. Existe uma verdade silenciosa que o estoicismo sempre reconheceu: ninguém evolui sozinho, e ninguém se mantém íntegro em qualquer ambiente. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, escrevia em suas meditações lembretes diários sobre quem ele queria ser. Não porque fosse fraco, mas porque sabia que o ambiente influencia. A corte imperial era cheia de intrigas, bajuladores, ambição e jogos de poder. Ele entendia que, se não estivesse atento, seria moldado por aquilo. Perceba a lucidez disso. Se até um imperador precisava vigiar suas influências, imagine nós, vivendo em meio a pressões profissionais, familiares e sociais. Depois dos 40 anos, essa percepção fica ainda mais clara. Você começa a notar padrões. Aquele amigo que sempre reclama do trabalho há 20 anos continua no mesmo lugar. Aquele grupo que normaliza pequenas desonestidades começa a tornar o errado aceitável. Aquele parente que vive criticando tudo contamina qualquer ambiente. O estoicismo não ensina desprezo pelas pessoas. Ensina discernimento. Epicteto aconselhava seus alunos a se aproximarem de quem representava o ideal que buscavam. Ele entendia algo essencial: convivência gera assimilação. Se você convive diariamente com pessoas amargas, a amargura começa a parecer maturidade. Se convive com irresponsáveis, a negligência parece normal. Se convive com desonestos, a integridade começa a parecer ingenuidade. E isso não acontece de forma brusca. É sutil, progressivo, silencioso. Agora pense no contrário. Quando você se aproxima de pessoas disciplinadas, sua tolerância à preguiça diminui. Quando convive com gente equilibrada, seus exageros começam a incomodar você mesmo. Quando está perto de pessoas responsáveis, sua própria régua interna sobe. Você começa a se cobrar mais, a falar melhor, a agir com mais consciência. É desconfortável no início, mas é crescimento. Me responda com sinceridade. Hoje, as pessoas mais próximas de você elevam ou diminuem seu padrão? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é necessária. Se essa reflexão já acendeu uma luz aí dentro, deixa o like. Pode parecer um gesto simples, mas isso ajuda essa mensagem sobre estoicismo a alcançar outras pessoas que talvez estejam presas em ambientes que sabotam seu crescimento. Porque escolher melhor suas companhias não é arrogância. É responsabilidade com seu destino. Princípio 13. Sua reação define sua história. Aqui está um dos pilares mais profundos do estoicismo. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, ensinava Epicteto. Essa frase parece simples, mas carrega uma revolução interna. Perda de emprego, doença inesperada, crítica pública, injustiça, desentendimento familiar. Nenhuma dessas situações é leve, principalmente para quem já construiu uma carreira, uma reputação, uma família. Depois dos 35 ou 40 anos, o peso das responsabilidades torna cada golpe mais sensível. Mas o estoicismo faz uma pergunta incômoda: o que, exatamente, está sob seu controle? Você não controla o acontecimento, mas controla sua resposta. E essa resposta, repetida ao longo dos anos, constrói algo invisível e poderoso: sua reputação. As pessoas observam. Observam como você reage sob pressão. Observam como lida com frustração. Observam se você explode ou se mantém postura. Observam se culpa o mundo ou assume responsabilidade. Com o tempo, suas reações se tornam previsíveis. E previsibilidade constrói identidade.
Se você reage com equilíbrio repetidamente, passa a ser visto como alguém confiável. Se reage com impulsividade constante, passa a ser visto como instável. E essa percepção molda oportunidades. Sêneca dizia que a adversidade revela o homem. Não cria, revela. A pressão apenas expõe o que já está dentro. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema no trabalho. Uma reage acusando colegas, reclamando da empresa, espalhando ressentimento. A outra respira, analisa, assume o que pode melhorar e segue ajustando sua postura. 5 anos depois, quem você acha que é respeitado? Caráter, no estoicismo, não é discurso. É repetição de postura. E postura, ao longo do tempo, constrói destino. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que uma situação difícil revelou algo sobre você que precisava ser ajustado? Não responda para mim. Responda para você. Se esse princípio fez sentido, comenta: minha reação é minha responsabilidade. O estoicismo não promete que a vida será justa. Ele ensina que sua dignidade não precisa depender da justiça externa. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a se tornar autor da própria história. Princípio 14. Cumprir o dever fortalece o caráter. Com o passar dos anos, a vida vai tirando o brilho das ilusões e revelando o que realmente sustenta uma pessoa: responsabilidade. Existe uma dignidade silenciosa em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Não há aplauso. Não há plateia. Muitas vezes, nem reconhecimento. Mas há caráter. O estoicismo sempre colocou o dever acima do conforto. Para os estoicos, não importa se você é imperador ou trabalhador comum. Existe um papel a ser cumprido. Marco Aurélio, governando o maior império da época, escrevia para si mesmo ao amanhecer: levante-se. Você tem um trabalho a fazer como ser humano. Ele não escrevia isso para o povo. Escrevia para si. Era um lembrete interno de disciplina. Perceba a força disso. Mesmo no topo do poder, ele não se via como alguém acima das responsabilidades. Ele se via como alguém a serviço do dever. E aqui está algo que o estoicismo nos ensina com profundidade. Cumprir o dever não é sobre glamour. É sobre compromisso com a própria consciência. Depois dos 35, 40, 50 anos, você já entendeu que promessas vazias corroem a confiança. Talvez já tenha sido decepcionado por alguém que não cumpriu a palavra. Talvez já tenha sentido o peso de não cumprir algo que prometeu. A pergunta não é confortável, mas é necessária. Você honra a sua palavra? Cumpre o que promete, mesmo quando está cansado? Mesmo quando ninguém cobraria? O estoicismo não romantiza o cansaço. Ele reconhece que a vida adulta exige constância. Família, trabalho, compromissos financeiros, responsabilidades sociais. Mas é justamente na repetição do dever que o caráter se fortalece. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você constrói uma identidade sólida. E identidade sólida gera respeito. A verdadeira confiança que os outros depositam em você nasce aí. Não nasce no discurso. Nasce na coerência. Se essa reflexão tocou você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo sobre estoicismo a alcançar mais pessoas que valorizam compromisso e maturidade. Porque, no fim, o que sustenta uma reputação não é talento. É constância. Princípio 15. Ignorar o ódio é sinal de maturidade. Existe algo inevitável na vida adulta. Quanto mais você constrói algo, mais críticas surgem. Pode ser no trabalho, na família, nas redes sociais, na vizinhança. Quando você cresce, incomoda. Epicteto ensinava que a ofensa só se torna real quando você a aceita. A provocação, por si só, é apenas som.
O significado é você quem decide dar. O estoicismo não ensina passividade. Ensina autocontrole. Responder cada provocação é descer de nível. É permitir que alguém dite seu estado emocional. E vamos ser honestos, depois de tudo que você já viveu, depois de tantos desafios enfrentados, vale a pena gastar energia com quem quer apenas provocar? A maturidade não é fraqueza. É escolha. É perceber que nem toda batalha merece sua espada. Sêneca alertava que o homem sábio não entra em disputas inúteis, porque entende o custo emocional delas. Quantas vezes você já perdeu horas, ou dias, remoendo uma crítica? Quantas vezes já respondeu algo no impulso e depois pensou, eu poderia ter ficado em silêncio? Silêncio, no estoicismo, não é submissão. É domínio. Ignorar o ódio é manter o foco no seu caminho. É entender que, muitas vezes, a crítica fala mais sobre quem critica do que sobre você. Em uma fase da vida em que o tempo se torna cada vez mais precioso, escolher onde colocar sua energia é uma forma de sabedoria. Então eu te pergunto, com sinceridade, você tem reagido por impulso ou tem escolhido suas batalhas? Responda para si mesmo. Porque, no final, não é a provocação que define você. É sua resposta. E quando você aprende isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser reativo e começa a ser intencional. E intenção, repetida ao longo do tempo, constrói serenidade. Princípio 16. Amizades verdadeiras são escudos emocionais. O estoicismo não prega isolamento. Pelo contrário, Sêneca falava sobre a importância da amizade como suporte moral. Em momentos difíceis, não é o saldo bancário que sustenta sua mente. É o apoio de quem conhece sua história. Amigos verdadeiros lembram você de quem você é, quando você mesmo esquece. Valorize essas pessoas. E pergunte-se, você também tem sido esse tipo de amigo? Princípio 17. Sempre há aprendizado, mesmo na dor. Talvez essa seja uma das ideias mais transformadoras do estoicismo. Nada acontece em vão, se você extrair aprendizado. Perdas ensinam desapego. Doenças ensinam prioridade. Fracassos ensinam estratégia. Epicteto transformou a própria condição de escravo em escola de liberdade interior. Se ele conseguiu extrair força da dor extrema, o que você pode extrair das suas experiências? Princípio 18. Concentre-se no que você controla. Aqui está a síntese do estoicismo. Você não controla o clima. Não controla opiniões. Não controla o passado. Mas controla suas escolhas. Controla sua postura. Controla seu esforço. Epicteto começava seus ensinamentos dividindo o mundo em duas partes, o que depende de nós e o que não depende. Grande parte da ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Quando você foca apenas no que depende de você, a mente desacelera. E postura, ao longo do tempo, constrói destino. O estoicismo nunca prometeu conforto. Prometeu algo muito maior, firmeza interior. Epicteto não ensinava a evitar problemas. Ele ensinava a não ser dominado por eles. Ensinava que, quando você assume o controle da própria mente, o mundo externo perde o poder de te desestabilizar. Dor, medo, perda, críticas, injustiças. Nada disso deixou de existir ao longo dos séculos. O que muda é a forma como você escolhe responder. E essa escolha diária constrói sua liberdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Qual desses princípios mais mexeu com você hoje? Se esse vídeo fez sentido, escreve nos comentários apenas uma frase: minha postura constrói meu destino. Escreve como um compromisso com você mesmo. Se essa mensagem agregou valor à sua vida, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também querem viver com mais respeito, equilíbrio e clareza.
Se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua mente com o estoicismo aplicado à vida real. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recuperar o controle da própria história. E antes de sair, clica no vídeo que está na tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa construção de força interior que começamos hoje. Porque, como ensinava Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Domine sua mente, e você dominará sua vida.